Todos nós carregamos fardos que muitas vezes nos deixam sobrecarregados e exaustos. Seja lidando com nossos relacionamentos ou filhos, seja lidando com o trabalho, e se não for com o trabalho, pode ser sobre nossas finanças ou até mesmo sobre nossa jornada com Deus. Você vê, os problemas sempre encontram uma maneira de se infiltrar em nossas vidas, mesmo como cristãos. E é por isso que precisamos aprender a lidar com tais momentos de nossas vidas, quando o peso das preocupações deste mundo parece ser muito pesado para suportar. O que você faz? Neste vídeo vou compartilhar como Deus livra seus filhos de situações avassaladoras, e Ele está prestes a fazer o mesmo por você. Você também encontrará encorajamento para olhar para Deus quando se sentir arrasado. Certifique-se de assistir até o fim, pois vou orar brevemente com você. Antes de continuarmos, por favor, confira sua inscrição neste canal. Situações irritantes fazem parte dos momentos difíceis na vida. Esses dias podem ser sob muita pressão. Essas situações podem deixar você deprimido ou até mesmo com o coração partido. Isso pode ser resultado de diversos eventos desagradáveis em sua vida. Você pode ter perdido um ente querido ou enfrentado um conflito grave com um amigo ou membro da família. Pode ser um ambiente de trabalho estressante, equilibrar múltiplos empregos, problemas financeiros ou preocupações com a saúde. Tudo isso pode roubar a sua alegria. Mas eu quero que você saiba que Deus compreende como você se sente. Ele vê o quanto você está se esforçando para manter um teto sobre a sua cabeça. Lidar com essas crianças como mãe solteira e sua exaustão, Ele vê o quanto você está cansado e exausto. Ele vê o quanto você está esgotado lidando com esse casamento tóxico ou cuidando de um ente querido doente, e acima de tudo, Ele ouve quando você chama em lágrimas, pedindo ajuda. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este é um dos versículos mais reconfortantes nas Escrituras Sagradas. Estamos acostumados a chamar Deus de nosso Deus, mas neste versículo é Deus quem diz a você: Eu sou o seu Deus. Ele diz que você pode ter todas as razões para estar deprimido e esgotado, mas porque eu sou o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso, eu o fortalecerei e ajudarei, para que, quando outros dizem que estão fracos, você possa dizer: Louvado seja Deus, eu sou forte. Amado, com essa promessa, você pode enfrentar qualquer desafio com fé e confiança. A situação pode não desaparecer em um dia, mas você não será fraco. Ao contrário, você será forte no Senhor, seu Deus. Em algum momento, todos nós nos sentimos sobrecarregados pelas complexidades de nossas circunstâncias. Enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis, e é por isso que nos sentimos sobrecarregados. No entanto, são nesses momentos que você deve se apoiar em Deus, confiando naquele que segura o universo em suas mãos, pois nada está além do seu controle. A situação em questão, não importa o quão esmagadora, Ele o convida a lançar os seus fardos sobre ele. Quando você olha para Deus, reconhece que a sua força excede em muito a sua própria e a sua sabedoria ultrapassa a sua compreensão. Gosto de lembrar a você do rei Davi e de toda a nação de Israel. Eles enfrentaram inúmeras batalhas que eram maiores do que sua força e recursos. Às vezes, quando estavam sobrecarregados, alguém pensaria que eles desistiriam. Mas o que eles fizeram foi olhar para Deus. Em alguns casos, poderiam ter recuado para treinar mais soldados para a guerra, ou melhor ainda, render-se aos seus inimigos. No entanto, eles acreditavam no poder da oração. Em nossos dias, quando enfrentamos desafios, tendemos a pensar que a oração está fora de questão. Sentimos que fazer uma tempestade de ideias com mais pessoas ou pedir ajuda a mais pessoas será melhor. Então ignoramos recorrer a Deus. Já se perguntou por que Davi lutou tantas batalhas, mas ele não perdeu nenhuma? Você já se perguntou se ele ficou cansado em algum momento? Bem, está registrado nas Escrituras que houve momentos em que ele se sentiu desencorajado, momentos em que se sentiu como se estivesse sozinho,
e momentos em que parecia que Deus o havia abandonado. Mas ele não procurou em outro lugar. Ele se apegou ainda mais a Deus. Em 1 Samuel 36 e 8, diz que Davi estava profundamente angustiado, porque seus homens estavam falando em apedrejá-lo. Cada um estava amargurado em espírito por causa de seus filhos e filhas. Então Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: "Traga-me o éfode", que era como uma roupa especial que ajudava a falar com Deus. Abiatar o trouxe a ele, e Davi consultou o Senhor, dizendo: "Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei?" Ele disse: "Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás." Este incidente ocorreu quando Davi estava longe com seus homens para lutar contra os filisteus. Os amalequitas chegaram na sua ausência e invadiram Ziclag. Ele morava na época com seus homens e família. Ele ficou completamente arrasado e com seus homens ameaçando apedrejá-lo. Ele poderia ter saído correndo em busca de seus inimigos, mas ao contrário de todo homem normal, Davi reservou um tempo para buscar a face do Senhor. Ele olhou para o Senhor no meio do seu problema e ele não foi envergonhado. Aqueles que buscam o Senhor encontrarão resposta. Ele os livrará de todos os temores, iluminando seus rostos e concedendo superação. Buscar o Senhor pode ter diversos significados. Pode significar oração, estudo das Escrituras e adoração. Deus não é visível nem está no topo de montanhas ou nuvens, onde pode ser fisicamente visto. A resposta para essas perguntas ajudarão você a perceber a quem ou a que você tem olhado o tempo todo. Se a primeira pessoa que lhe vem à mente quando está passando por um momento difícil no trabalho ou desentendimentos é o seu cônjuge ou melhor amigo, eles podem ser as pessoas a quem você olha, não a Deus. Jesus deseja ser a primeira pessoa em quem você pensa quando está estressado. Ele quer ser a primeira pessoa a quem você recorre quando as coisas saem do controle. Ele não está tentando substituir o seu cônjuge em sua vida, mas sim, ele quer ter o seu lugar em sua vida. Deseja ser o primeiro. Ao longo dos anos, a oração provou ser uma ferramenta eficaz para lutar nossas batalhas. É uma maneira perfeita de derramar seu cansaço aos pés do Mestre e trocar seus fardos por sua paz. Quando falamos com Deus em oração, Ele responde de uma forma ou de outra. Quando Ele precisa falar, Ele nos responde. E quando Ele precisa agir, age a nosso favor. Neste contexto, a oração é uma das maneiras pelas quais você pode olhar para Deus quando se sente exausto, mas você precisa acreditar em Deus antes de pensar em oração. Você também precisa chegar a um ponto em que acredita em orações, pois é possível acreditar em Deus e ainda não acreditar em oração. Este é o caso de muitos cristãos hoje em dia. Eles acreditam em Deus, mas porque não acreditam que a oração funciona, deixam de orar quando precisam de ajuda divina. Em primeiro lugar, você precisa saber que Deus não é glorificado em sua exaustão, nem tira prazer em vê-lo triste. Você precisa acreditar que Ele não é apenas Deus, mas aquele que responde às orações. Ele é o único Deus cujos seguidores têm permissão para chamá-lo de Pai. Ele não é apenas o seu Deus, amado. Ele é o seu Pai e se interessa pelo seu bem-estar. Com essa compreensão, você deve ter a coragem de vir a Ele sempre que as coisas derem errado. Você deve sentir-se à vontade para levantar os olhos em oração, contar a Ele como você se sente, dizer-lhe quão cansado você está, quão cansado e perplexo. Esse tipo de oração pode ser feito no seu lugar de oração. Se você tiver um, e também pode acontecer em qualquer lugar em que você se encontre. Se o que o sobrecarrega é o trabalho, você não precisa voltar para casa e ajoelhar-se para falar com Deus a respeito disso. Bem ali no seu local de trabalho, você pode falar com Ele em seu coração, como se estivesse conversando com um amigo, e acreditar que Ele o ouve. Conte a Ele o que torna o seu ambiente de trabalho desconfortável e confie nele para resolver isso. Conte a Ele sobre todas as crises subsequentes em sua casa, que estão prestes a despedaçar sua família, e confie nele para consertar as coisas. Fale sobre essa crise financeira e confie nele para prover como fez com a boca de um peixe. O profeta Elias é uma pessoa nas Escrituras conhecida por sua oração.
Quando ele estava fugindo de Jezabel, chegou a um ponto em que estava com fome, cansado e exausto. Deixe-me perguntar a você como acha que ele orou a Deus no deserto, onde não tinha um lugar reservado e sem tempo para ajoelhar. Isso é o que estamos discutindo. Perceba que Deus está tão próximo de você, ainda mais perto do que as roupas que você veste. Se tiver essa compreensão, terá alguém com quem conversar a todo momento. Mais uma coisa sobre a oração é que ela é a única maneira de fazer com que Deus lute por você. É a única maneira de convidar Deus para as suas circunstâncias e dar a Ele controle total. Foi assim que Elias conseguiu que Deus providenciasse para ele durante toda a sua temporada de esconderijo de Jezabel. Foi assim também que Davi soube exatamente o que fazer para recuperar tudo o que os amalequitas haviam tirado dele. Você também pode saber o que fazer em sua situação atual se buscar o Senhor através da oração. Não se deixe envolver tanto pela sua situação a ponto de esquecer de conversar com Deus sobre ela. Isaías 43, 2 diz: Quando você passar pelas águas, estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através no fogo, você não será queimado. As chamas não o consumirão. Em tempos de incerteza, parece que perdemos de vista as promessas de Deus, e sua presença pode parecer muito incerta. É nesse ponto que começamos a perder a fé em Deus, se não fizermos tudo o que é necessário para permanecer com Ele. Assim como os desafios revelam quem pode ficar ao nosso lado, independentemente de quão ruim seja a situação, eles também revelam a natureza da nossa fé em Deus. Olhar para Deus, independentemente de quão pequena seja a fé. Em contraste, os testes vêm para examinar nossa fé. Se você não pode recorrer às Escrituras para se tranquilizar com as promessas de Deus, é provável que busque ajuda em outro lugar. Lembre-se de que Deus vem para aqueles que o esperam, e Ele luta pelas pessoas que confiam nele para combater suas batalhas. Procurar ajuda em outro lugar é um sinal de que você não confia o suficiente em Deus para deixá-lo lidar com seus medos. Uma das maiores armas contra a exaustão é a palavra de Deus. Quando você se sente cansado, desanimado ou abandonado, a palavra de Deus traz cura para a alma ferida e fecha as feridas. É altamente eficaz em acalmar o coração atribulado, porque Deus é um curador. Ele é paz e é um médico. Ele pode ser tudo para você se você olhar para além de todas as outras coisas e olhar para Ele. A palavra de Deus está escrita para o seu encorajamento, para a sua edificação e correção. Quando você volta a ela durante tempos difíceis, você receberá o conforto que seu coração procura. Ele nos lembrará da fidelidade de Deus para com os homens que o amaram no passado. As vitórias que ele deu ao povo de Israel serviram como um lembrete de sua capacidade sempre que eram confrontados com novos desafios. Da mesma forma, se você conseguir tirar os olhos do que o preocupa e tentar olhar para o amor, a graça e a fidelidade de Deus, quer seja em relação a você ou aos patriarcas na Bíblia, o seu espírito será iluminado. Isso é o que significa olhar para Deus. As Escrituras têm maneiras incríveis de encher o crente de fé, e se quisermos superar todos os desafios que nos sobrecarregam ou ameaçam nossas vidas, devemos estar prontos para ter fé em Deus. A razão pela qual a situação pode persistir é que Deus ainda não encontrou fé em seu coração. Ele ama você, quer vir até você e deseja vê-lo viver melhor do que jamais viveu antes. Todos temos contratempos, mas Ele é um Deus justo. E se Ele ainda não encontrou fé em você, seria injusto para Ele ir contra a sua palavra, que diz que qualquer um que se aproxima de Deus deve primeiro crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Posso perguntar, amado, pelo que você tem buscado nestas estações de desespero? O que o seu coração tem estado procurando? É conforto, é provisão, é força? Tudo isso pode ser encontrado em Deus. Se você apenas olhar por um momento, veja Deus como aquele que tem todas as soluções para seus problemas e todas as respostas para as perguntas do seu coração. Permita que seu coração o busque em todas as terras secas e áridas, onde você possa ter se encontrado. Ouça, você precisa lembrar que Deus não é apenas uma divindade distante. Ele é seu amoroso Pai,
que se preocupa profundamente com você. Suas orações não caem em ouvidos surdos e suas lágrimas não passam despercebidas. Quando você olha para Deus, abre seu coração para o conforto dele, para obter orientação e uma paz que transcende todo entendimento. Quando você se sente sobrecarregado, faça uma pausa, ore, medite e olhe para Deus. Deixe sua presença encher sua alma e conceder-lhe a força para perseverar. Não se esqueça de que a fé é a sua linha de vida e com Deus ao seu lado, não há nada que você não possa superar. Agora vamos buscar a ajuda de Deus em oração. Pai Todo-Poderoso, santificamos o Teu nome acima de todos os outros nomes. Hoje viemos diante de Ti exatamente como somos, cansados, exaustos e sobrecarregados por tudo o que acontece em nossas vidas e ao nosso redor. Percebemos que qualquer outra fonte de ajuda fora de Ti é temporária e incerta. Reconhecemos que Tu és o único que pode nos ajudar a sair de nossos dilemas. Vimos ousadamente diante do Teu trono de graça, confiando em receber misericórdia e graça, pois este é o nosso momento de necessidade. Pedimos que olhes para nós com misericórdia e que não nos rejeites da Tua presença. Pedimos perdão por nossos momentos de ignorância, quando buscamos ajuda de tudo e de todos, menos de Ti. Hoje, vimos como instruídos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e lançamos todos os fardos aos Teus pés. Deixamos de lado todo o peso desnecessário que colocamos sobre nós mesmos, ao nos preocuparmos. Pedimos que nossas almas, espíritos e corpos se tornem leves em nome de Jesus. Somos os cansados e viemos à fonte de força. Pedimos que renove nossas forças e refresque nossas almas em Você. Chegamos ao fim de nós mesmos e pedimos que Tu assumas o controle em nome de Jesus. Para muitos que carecem da sabedoria sobre como enfrentar as lutas em suas vidas, pedimos que lhes concedas o espírito de sabedoria divina, de acordo com a Tua palavra, em Jeremias 33:3, que diz: Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E pedimos que nos ajudes a saber o que fazer em cada situação. Dá-nos paz e estabilidade, e ajuda nossos corações a permanecerem tranquilos, enquanto confiamos em Ti para a vitória sobre cada circunstância maior do que nós. Em nome de Jesus, pedimos por graça para confiar em Ti, mesmo quando não parecer uma coisa sensata a fazer. Ajuda-nos a ser rápidos em falar contigo sobre nossas lutas, assim como estamos fazendo agora. Pedimos que a fé comece a se elevar em nossos corações, em nome de Jesus. Convidamos a lutar por nós. Entre em cada guerra que o inimigo travou contra nossas almas e nos dê uma vitória total. Existem reinos além do nosso alcance, e confiamos em Você para nos defender em todos os reinos. Portanto, pedimos que Você lute por nós nas batalhas visíveis e invisíveis. Em relação à nossa saúde mental, pedimos total libertação. Oramos por paz, união e amor em nossos relacionamentos e famílias. Falamos abundância sobre nossas finanças em nome de Jesus. Rei Jesus, Tu és o grande médico. Cura-nos de todas as formas de depressão, quebrantamento e dor. Dá-nos a força interior necessária para continuar avançando na vida. Acima de tudo, pedimos que nos ajudes a viver, mover e fazer tudo em Ti. Recebemos tudo isso com fé, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos encoraja a fazer mais. E aqui está outro que pode ajudar na sua jornada.